Olá, sejam todos bem-vindos à Sintonização Espiritual do Dia. Eu sou o professor Luiz Ferran e hoje eu quero abrir um tema com vocês a respeito da vida e da morte. Recentemente eu recebi uma cliente que disse ter muito medo da morte e isso me levou a abrir um diálogo com os seguidores lá no Instagram a respeito desse tema. Se você não me segue lá, inclusive, você pode procurar por Prof. Luiz Ferran para participar de algumas enquetes, reflexões e práticas que eu compartilho lá pelo Instagram também, certo? Então, antes de entrar nesse tema, eu só quero lembrar para você que nós teremos agora, dia 25 de fevereiro, o primeiro workshop de respiração consciente de energia, uma prática espiritual, de purificação espiritual, de limpeza energética. Vai ser muito legal, nós vamos estar por um dia nos dedicando ao autoconhecimento e ao aprofundamento espiritual. E também, para quem está mais distante, o Retiro Oxigenar de Abril, que vai pegar os dias 28, 29, 30 e 1º de maio. Então, se você tiver interesse em fazer um retiro, dedicar um final de semana do seu ano para o seu trabalho interior, seu trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, entre em contato comigo que eu te passo todos os detalhes, tá? Bom, a respeito da morte, é até curioso falar disso porque eu, pelo menos, não me recordo de ter tido essa experiência, até porque eu estou aqui falando com vocês. Eu quase fui lá em 2011, mas isso vai ser uma outra conversa que eu vou abrir com vocês em outro momento. Mas eu já tive algumas experiências pessoais e espirituais que hoje, pelo menos para mim, comprovam que a vida continua. Tanto antes do nosso nascimento, ou seja, nós chegamos aqui, como também depois da nossa morte, ou seja, nós continuamos depois dessa experiência física. Pois bem, então eu vou compartilhar com vocês 3 pontos da minha vida que me levam a, não é nem acreditar, mas que hoje para mim já é uma verdade absoluta de que sim, a vida continua. Então esses 3 pontos são o quê? A vida pós-morte, a vida antes do nascimento e a morte em vida, morrer em vida. Então são 3 episódios que a gente vai abrir aqui a respeito da vida e morte, porque são relatos e eu gosto de dar detalhes, então fica um pouco mais longo. Então hoje eu vou trazer para vocês a minha experiência a respeito pós-morte, né? O que eu experimentei, o que eu vivenciei com essa questão do meu irmão, né, que faleceu em 2018 e como eu tive experiências com ele depois que ele faleceu. Primeiro a gente precisa partir do ponto de vista de que tudo o que existe no universo é energia. Inclusive eu, você, qualquer coisa. A mesa, o computador, o carro, o ar que a gente respira, a fruta que a gente come, o corpo que a gente tem, energia. Na essência, energia. E energia é a única coisa que não pode ser destruída, pois ela é em si a própria vida. Portanto, a energia nunca se perde, ela apenas muda de forma, ela se transforma, muda de frequência e de vibração, ou seja, muda de dimensão. Ora, essa energia pode ser bem material, concreta, como uma rocha. Ora, ela pode ser muito sutil, como algo que a gente pode chamar de espírito. Em 2018, o meu irmão Maicon veio a falecer e até então eu tinha tido raras experiências com pessoas pós-morte. Mas acontece que naquela mesma semana, meu amigo Pedro, que é espírita, me chamou em seu consultório para me relatar que havia recebido um pedido de ajuda do meu irmão e que quando a equipe espiritual chegou ao local do pedido, ele relatou que era um quarto escuro, que tinha um móvel assim, que tinha uma cama naquela disposição e do qual meu irmão estava agachado no canto do quarto pedindo desculpas, dizendo que havia sido um acidente, que ele não queria ter feito aquilo. E que neste mesmo quarto, a equipe, né, espiritual conseguia ver que havia uma chuva de comprimidos que caíam por todos os lados. O meu irmão teve uma parada cardiorrespiratória devido a um consumo excessivo de drogas. Então eu me perguntei, como eles não conheciam meu irmão e poderiam saber que ele estava utilizando esses tipos de drogas? Como eles poderiam descrever o quarto do meu irmão também se eles nunca foram lá? Como que eles poderiam saber que foi um acidente? Ou seja, o meu irmão, quando eu cheguei na casa dele, o computador estava ligado e eu vi uma mensagem de WhatsApp que ele enviou para uma amiga que dizia a tal coisa chegou, vou ali provar para ver se passa essa angústia.
e infelizmente então, né, abusou na dose e acabou não resistindo. Ali eu entendi que realmente tinha sido um acidente, né? Ele queria apenas aliviar uma angústia que ele estava sentindo, e a dose foi alta demais. No falecimento dele, eu praticamente não vivi de fato o luto do meu irmão, mas eu o fiz quando em um ritual de ayahuasca nós nos encontramos. Eu me lembro de que quando eu decidi que iria participar desse ritual, eu já senti um frio na barriga. Sabia que algo estava me dizendo que eu ia me encontrar com ele. Então, já mais para dentro da noite do dia do ritual, eu estava de pé em frente às árvores e senti então sua presença se aproximar por detrás de mim. Ele se aproximou por trás e ao meu lado esquerdo e disse para mim que estava difícil, que estava se sentindo perdido e que não sabia muito bem o que fazer. Então ali eu conversei com ele e pude vivenciar o maior choro da minha vida. Eu nunca chorei tanto como naquele dia. Eu sentia do fundo do meu coração um pequeno ponto de onde saía uma imensa tristeza. Eu caí de joelhos lá onde eu estava, na grama, e chorei muito. Quando eu vi esse ponto no meu coração, surgiu uma pergunta dentro de mim que disse: de quem é essa tristeza? Será que é a tristeza dele pelo que aconteceu? Ou será que é uma tristeza minha pela perda de um irmão? E a voz da consciência, a voz divina, me disse: este é o choro de irmãos, um choro de alma, profundamente verdadeiro. É o lamento de vocês dois, né, por terem, de uma certa forma, se separado, né, por a vida ter seguido por outros caminhos. Foi muito forte, muito profundo. Algumas semanas depois, houve um episódio em que de madrugada eu acordei para ir ao banheiro, e nessa transição do quarto para o banheiro, eu olhei para a porta do quarto e vi meu irmão parado, em pé, ali na frente. Ele estava com um certo vulto escuro ao redor do corpo, mas a região assim do pescoço para a cabeça já estava mais iluminada, com um tom dourado. E isso me disse que ele estava se recuperando, que ele estava se curando. Eu só me dei conta quando eu sentei assim, né, na privada, o Maicon. E aí eu lembro dessa imagem. Ou seja, a luz é um sinônimo de clareza, de cura, de visão clara, de iluminação. Mas havia partes do corpo que ainda estavam escuras. Alguns meses depois, então, enquanto eu dormia, eu me vi em uma espécie de hospital espiritual. Eu simplesmente sabia que era um hospital pela vibração do lugar. Era um gramado verde fluorescente, bem vivo, imenso, e muitas pessoas caminhavam de lá para cá. Então me ocorreu o pensamento de que meu irmão talvez não estaria ali, pois eu estava sentindo que era um local muito elevado. Só que de repente, no meio daquela multidão, eu vi o meu irmão parado em pé, me olhando e sorrindo. E com um pensamento ele me disse: ah, tu achou que eu não estaria aqui, né? Ali foi onde eu dei meu último abraço nele. Foi tão forte, tão emocionante sentir aquele contato, que isso acabou me puxando de volta para o corpo, do qual eu acordei em prantos, literalmente, mas com o coração muito aliviado. Eu sabia que agora meu irmão estava bem, encaminhado, seguindo a sua jornada de vida em outra dimensão. Eu estou compartilhando essa história com você para que você possa se questionar a respeito da morte e reconhecer que se você teme a morte, muito provável é porque você não teve experiências que te revelassem o que acontece conosco depois da morte, ou porque você não buscou conhecer o fenômeno da morte. Se mantém ignorante a respeito dessa fase da vida que inevitavelmente vai acontecer com todos nós. Então, não seria melhor conhecer as leis universais para compreender como a vida acontece e assim expandir a sua percepção sobre a morte e começar a lidar então com o seu medo dela? Veja, a morte é apenas um portal de passagem, assim como o nascimento. Acontece que na morte de um ente querido, a parte que mais dói em nós é o apego que tínhamos com aquela pessoa. Ou você chora profundamente ao ver no noticiário uma pessoa que morreu. Você não chora porque você não criou laços com aquela pessoa. Você não tem nenhuma identificação com ela, não tem nenhuma história com ela, não tem apego e nem construiu parte de si mesmo junto àquela pessoa. Agora, quando alguém próximo morre, um ente querido, uma pessoa
íntima sua, o que dói no fundo são as memórias que nós compartilhamos com aquela pessoa. Acontece que uma parte de nós morre junto com aquela pessoa e é isso que dói. E no fundo, por mais estranho que pareça o que eu vou dizer agora, sofrer pela morte de alguém é um ato egoísta. Porque o que está doendo não é a pessoa que morreu, mas os nossos laços com ela que foram cortados. No fundo, é sobre o nosso sofrimento e não o da pessoa. Morrer é como dormir e acordar em um novo dia, porém numa outra dimensão, uma dimensão chamada astral, onde seu corpo etérico reside, ou seja, sua alma, que é a junção do corpo físico, emocional, seu mental inferior, mental superior, que é o mental inferior é essa mente dos pensamentos, essa mente cheia de preocupações, etc. E a mental superior já é um nível de alma mais lúcido, com um pouco mais de sabedoria, que a gente pode chamar de intuição também. Dizem que morrer não dói, pelo contrário, é libertador. Mas isso eu só vou poder comprovar para vocês quando chegar a minha vez. Daí eu volto e conto para todo mundo, tá bom? Pessoal, esse episódio ele vai ter um complemento na nossa próxima edição da Sintonização Espiritual, que eu vou falar então a respeito da minha experiência antes do nascimento, né? Como que é antes do nascimento, o que aconteceu antes. E hoje eu quero perguntar se você já teve experiências como essas que eu compartilhei e quero pedir para que você comente aqui, pois eu quero saber das suas histórias. Vamos enriquecer o nosso repertório, o nosso conhecimento, vamos buscar ter maior compreensão a respeito da morte e começar a eliminar os nossos medos. Certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a sua participação, a sua atenção. Espero que essa história, esse relato tenha contribuído com você de alguma maneira. Se você precisar, manda mensagem para mim, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para a gente poder construir, né, e ampliar esse grupo, que a gente possa de fato formar comunidade. E vamos juntos, vamos estudando, vamos respirando, vamos aprofundando o nosso autoconhecimento e a nossa espiritualidade. Certo, pessoal? Muito obrigado. Namastê. A gente se vê.